Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Você já parou para pensar no porquê será que a gente tem que se alimentar? Por que a gente se alimenta? Vamos ver então um pouquinho do sistema digestório e entender isso, tá bom? Vamos lá? Venham comigo! Você, eu, nós nos alimentamos com um objetivo muito específico, porque nós precisamos de energia. E o que é transformado, no nosso corpo para poder gerar energia é o alimento. O nosso alimento, o alimento que a gente consome, mais o gás oxigênio que a gente respira, eles reagem, eles fazem uma reação química e vão produzir o que a gente chama, de energia, ATP, Vão produzir energia que vai ser usado por todo o nosso corpo. Esse processo, é uma reação química que acontece em cada célula do nosso corpo, mas só é possível por conta da alimentação. Então vamos entender primeiro, o que é o nosso sistema digestório, quais os órgãos que fazem parte do sistema digestório, para você entender como é que a gente chega nisso, nessa produção então de energia. Então assim, vocês estão vendo aqui no vídeo essa imagem do nosso sistema digestório. Essa imagem mostra desde o início, do nosso sistema digestório, começa na boca e vai terminar lá no ânus, É um caminho longo até chegar no ânus, certo? Então, vamos entender, olha, a gente considera como parte do sistema digestório o local por onde passa o alimento, certo? Tem alguns outros órgãos que o alimento não passa por eles, mas que eles são considerados também de órgãos ou glândulas acessórias do sistema digestório, porque eles vão ser importantes nesse processo da nossa digestão, mas eles não estão ligados diretamente ao sistema digestório, tá bom? Então vamos lá. Começamos então a nossa digestão pela boca. A boca, por mais que a gente às vezes desconsidere, é um lugar importantíssimo para a digestão do alimento. O alimento chega até a boca, é na boca que você percebe os sabores dos alimentos, porque a língua tem papilas, gustativas, onde você percebe o sabor do alimento que você está comendo. E temos uma glândula acessória já logo aí, que é a glândula salivar, Ela produz saliva na nossa boca e a saliva vai ajudar então nesse processo de digestão. Tem alguns alimentos que já são digeridos, praticamente completamente na boca já, tá? Alguns carboidratos que a gente consome, e mais pra frente eu vou falar sobre isso, na boca ele já é digerido, tá? Então, os dentes têm um papel importantíssimo nisso, porque são os nossos dentes que mastigam o alimento, trituram o alimento e vão deixando então esse alimento que era grandão, que estava num pedaço grandão, em pedaços cada vez menores, certo? Muito bem. Depois que você engole, o alimento, então nós temos aí a faringe, que fica, na verdade, entre a boca e o esôfago, tá? A faringe, ela vai dar acesso a duas partes do nosso corpo, que é a traqueia e ao esôfago. A traqueia e o esôfago, eles ficam assim grudadinhos um no outro. Então, o que separa um do outro é uma portinha que a gente chama de epiglote. Então, normalmente quando você engole, você não respira. Quando você respira, você não consegue engolir. Por quê? Porque essa tampinha, vamos dizer assim, ela se fecha quando você vai engolir, o alimento, essa tampinha se fecha para o ar que você respira, tá? Então, elas estão associadas aí tanto a traqueia, relacionada ao sistema respiratório, e o esôfago,
ao sistema digestório. Então, o alimento, o correto, certo? É ele passar pelo esôfago. Então, o esôfago é um tubo que vai, então, aqui da sua garganta até o estômago. E esse período, olha, em 5 minutinhos, né? O alimento sai da sua boca e já chega no teu estômago, tá? Lógico que depende do tempo de mastigação também que você faz, né? Do alimento. O correto é você mastigar bem o alimento antes de você engolir. Quando chega no estômago, o estômago, ele recebe o alimento com sucos gástricos, certo? Que vão ajudar, então, a digerir esse alimento que chegou nele. Olha, o estômago, ele tem movimentos, não só o estômago, né? Desde aqui do esôfago, existem movimentos que esses órgãos fazem, a gente chama de movimentos peristálticos, onde ajudam o alimento a se locomover, né? Ajuda uma movimentação de contração que vai ajudando o alimento a descer, certo? Lá no estômago, então, além dessa movimentação, dessa contração, ainda tem os sucos gástricos. O alimento pode ficar no estômago de 2 horas até 4 horas dentro do teu estômago. Depende do que você come, depende de qual alimento que você tá, se demora mais ou não para ser digerido, certo? Bom, depois que sai então do estômago, o alimento chega no intestino delgado. O intestino delgado, ele tem mais ou menos, pessoal, uns 6 metros de comprimento. É que ele fica todo enroladinho, então a gente não consegue imaginar que tem 6 metros só de intestino delgado, tá? É no intestino delgado que ocorre a principal absorção dos nossos alimentos. É aí que ocorre a parte principal da digestão. Por quê? Porque os alimentos já estão tão trituradinhos, né? E recebendo todo esse, já recebeu o suco gástrico, e é agora no intestino delgado, na primeira parte, no duodeno, né, do intestino delgado, que acaba desembocando ali líquidos vindos de 2 outros órgãos que são acessórios, então, ao sistema digestório. Que órgãos são esses? O pâncreas, né? O pâncreas, ele produz suco pancreático, que também vai ajudar aí na digestão de proteínas e tudo mais. E insulina ele produz também. No caso da insulina, vai ser para metabolizar depois o açúcar, né? Da nossa alimentação. Mas o suco pancreático cai então ali no sistema, nessa parte, né? No duodeno do intestino delgado. E outra coisa que cai ali também é a bile, que é proveniente do fígado, certo? O fígado produz a bile, é um órgão anexo também, tá? Só que essa bile, para que ela serve? Ela é como se fosse um detergente. É um detergente que vai ajudar a digerir a gordura daquilo que a gente comeu. Tá? Então é muito importante. Depois então que o alimento recebeu tudo isso daí, já está muito bem digerido, as moléculas desses alimentos agora estão pequenininhas, né? Quebradinhas, divididinhas e por moléculas mesmo de cada substância. Então agora é o momento do corpo fazer a absorção. O que seria essa absorção? Pelas paredes do intestino delgado, esses nutrientes, então, que a gente chama, né, já em moléculas pequenas, elas entram através da parede do intestino delgado e caem na corrente sanguínea, cai no nosso sangue. E esse sangue vai levar esses nutrientes para todas as células do nosso corpo. Lembra que eu falei no começo que cada célula do nosso corpo faz uma reação química onde utiliza o alimento mais o oxigênio para poder conseguir reagir e formar então a energia de que a gente necessita? Então, é nesse momento
que há possibilidade disso, porque o sangue é que leva esses nutrientes para todas as células do nosso corpo. Tá aí então feita a digestão. Então, onde ocorre realmente a digestão? É no intestino delgado, né? O final ali da digestão, onde ocorre a absorção, é no intestino delgado. E olha, e demora, hein, gente? Eu falei para vocês que são 6 metros, né, de intestino delgado. Olha, fica por volta de 2h30, 3 horas o alimento no intestino delgado. Aí depois esse alimento vai para o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem uma função importante que é de absorver a água desse alimento todo que nós consumimos, e aquilo que não conseguiu ser digerido pelo nosso corpo vai formando então no intestino grosso as fezes. Nós temos também no nosso intestino algumas bactérias do bem, né? A gente chama de bactérias do bem, que são a nossa flora intestinal, que também ajudam a digerir aquilo que o nosso corpo já não ia digerir mais. Mas essa flora intestinal acaba também fazendo aí uma parte dessa digestão, certo? Daquilo que a gente não conseguiu fazer. E essas fezes formadas então no intestino grosso, elas ainda podem ficar dentro do teu intestino por 7h30, quase 8 horas ou mais. Vai tudo depender de como que estiver funcionando o seu intestino, da quantidade de flora intestinal que você tiver, né? Do tipo de alimento que você consome. Tudo isso tem a ver com a rapidez ou não para a digestão. Bom, resumindo, se você for contar tudo isso que eu falei, o tempo que demora no estômago, o tempo que demora no intestino delgado e o intestino grosso, não pensem que é pequenininho não, ele tem mais 15 metros de comprimento. Então, até passar por todo esse processo, demora por volta então, no total, é no mínimo 12 horas para que o teu corpo faça a digestão do alimento que você consome. 12 horas de digestão no mínimo. Em algumas pessoas, 24 horas, às vezes até 72 horas, dependendo então de indivíduo para indivíduo, tá? Mas é demorado o processo de digestão. E aí a gente fica, né? Deixa uma perguntinha para vocês, né? Nessa demora toda, nesse trabalho todo do nosso corpo em digerir esse alimento, né? Qual o nosso papel, né, nisso tudo? Nós somos os administradores do que entra no nosso corpo, né? Do tipo de alimento que a gente ingere para poder colaborar com o nosso sistema digestório, para que a digestão ocorra também com mais facilidade ou não. Como é que você tem lidado, enquanto administrador do teu corpo, né? Como que você tem lidado com isso? Então, por hoje é só. A gente vai continuar falando nas próximas aulas sobre isso, sobre cada tipo de alimento agora que compõe as necessidades que a gente tem diariamente de alimento, tá? Então, vai ter aí uma série de aulas falando sobre isso. Não perca, porque vai ser muito legal, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!